Fala galera, Rato Matheus na área, como é que são vocês? Análise on-chain, vamos dar uma olhadinha nos dados de rede hoje, amanhã tem reunião do Fed, pode ser que a gente veja mais uma virada para baixo. Na anterior a gente fez essa mesma análise e os fundamentos do Bitcoin continuavam fortes como nunca, apesar do preço continuar para baixo. Então fica um pouco mais para você conhecer um pouco melhor essa história. Rato, como você pode ver aqui na minha tela, cara, eu tô com esse primeiro indicador que é do site Look into Bitcoin. Eu vou deixar o link na descrição para vocês aqui. É um site gratuito e de muita informação, tá? Tem um valor agregado muito alto e a gente vai vir aqui no Bitcoin Charts e a gente vai ver alguns desses gráficos aqui, tá? O primeiro deles que a gente vai ver é esse daqui, Rainbow Price Chart Indicator. Só procurar pelo nome que vocês vão encontrar ele nessa lista aqui, tá? O que ele fala? Cara, basicamente isso daqui é uma curva logarítmica de crescimento do Bitcoin adaptada à história dele. E como você pode ver, cara, o negócio é o seguinte, a região azul, de forma bem intuitiva mesmo, é onde o preço está mais barato, e a região vermelha é onde o preço está naturalmente mais caro. Ou seja, o mercado quando está no fundo tem esse suporte dessa curva logarítmica de crescimento e a gente pode ver que ele nunca foi rompido, diferente da vermelha que já foi aqui em cima, né? Mas o que significa? Basicamente aqui o preço está muito barato para oferta e tempo em que o Bitcoin se encontra, e como vocês podem ver aqui a gente já teve 1, 2, aqui não chegou a tocar, como vocês podem ver, chegou a tocar mas não a entrar. 1, 2, 3. Isso daqui foi o crash do Corona. Então a gente entrou 3 vezes na história nessa região de preço tão barata quanto a gente está agora. E se você perceber, a gente não está andando há pouco tempo aqui dentro não. A gente já está andando aqui há bastante tempo. E o preço do ativo continua muito próximo de uma região de acumulação interessante. Como vocês podem ver, a região é denominada como Fire Sale, ou seja, desconto urgente, liquidação, promoção. É assim que ele coloca a legenda dessa parte aqui do gráfico. Então, Rato, o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente poucas vezes nos 10 anos de história do Bitcoin entrou nessa região de suporte dessa curva logarítmica, e isso daqui mostra que a gente está num preço de acumulação muito interessante. Longe disso daqui ser uma recomendação de investimento, isso não é, mas é fato que é o seguinte, Rato, se você analisar por esse tipo de indicador aqui, você vai ver que no longo prazo aportes nesses níveis de suporte costumam ter retornos muito altos, tá? Lembrando que isso é uma curva logarítmica, então quando ele sai da região azul de $500 e chega num topo vermelho, a gente está falando de 15 mil, então é uma multiplicação exponencial, tá? E cara, aqui fica muito interessante a gente ver que já tem bastante tempo que a gente está sambando nessa região de suporte. É óbvio que pode ser que a gente perca, a gente nunca perdeu antes, mas perder agora não seria nenhum crime, tá? Não está escrito em nenhum lugar que a gente não pode perder, só está dizendo que ao longo da história do Bitcoin, esses toques nessa região azul costumam denominar aí ótimas regiões de acumulação, tá? Seguindo aqui, a gente tem um outro indicador extremamente interessante e didático, tá? Como vocês podem ver na minha tela aqui, cara, a gente tem uma região vermelha e uma região azul e tem dois gráficos. Tem primeiro esse azul escuro aqui atrás, que é o preço do Bitcoin. Quanto mais ele sobe, maior de fato o preço tá. Mas a gente tem esse gráfico aqui vermelho também, que é o que vai nas regiões vermelhas e verdes aqui, como vocês podem ver. O que é esse indicador? Cara, é um indicador que ele relaciona o seguinte, o valor de mercado contra o valor realizado, e ele dá uma pontuação a isso, ou seja, a gente vai pegar o valor de mercado atual, market cap USD, menos o valor realizado em USD. O que é o valor realizado, Rato Matheus? Cara, imagina o seguinte, eu comprei Bitcoin lá $10 mil, o Bitcoin hoje está 20, então qual que é a conta? O mercado de capitalização atual é $20 mil por unidade vezes o número total de unidades, menos o valor realizado. No meu caso, existe uma métrica para todo o mercado, né? Mas só usando como exemplo eu. O meu valor realizado está em $10 mil. Então, a diferença aqui é 20 menos 10, tá? E essa é a diferença positiva, ou seja, o valor de mercado por valor realizado está positivo, ou seja, a gente está no lucro em relação ao mercado atual. E estar no positivo significa basicamente que as pessoas estão no lucro, e quanto mais alto a gente vai, mais forte é o lucro. É quantas vezes o valor de mercado atual está em relação ao valor realizado, ou seja, que o mercado de maneira geral entrou no preço, né? Então quando a gente vê aqui pontuações acima do 6, já é um lucro absurdo, 2 já é um lucro alto, 4 já é um lucro muito considerável, mas como vocês podem ver, a gente chegou a tocar o 8.
Da mesma forma que ali a gente teve no gráfico do Bitcoin de logarítmico de crescimento, a gente teve 3 toques na região de extrema sobrevenda, não sobrevenda, né, mas de suporte mais inferior, de banda inferior. Aqui a gente pode ver também 4 ou 5 toques, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5 toques na região de Z-score menor do que 0. E a gente pode ver que novamente a gente está aqui. Então, o que isso aqui significa? Cara, que assim como a curva de crescimento logarítmico, a gente está numa oportunidade de acumulação muito boa. Por quê? Porque majoritariamente o mercado está no prejuízo. A gente está vendendo barato uma mesma coisa que há meses atrás estava sendo vendida muito caro. E o mercado é assim, lei da oferta e demanda. Ora alguém demanda por alguma coisa, ora alguém demanda por outra coisa. Então, é natural que o mercado esteja ora caro, ora barato. E claramente aqui, ratos, a gente consegue ver que poucas vezes na história a gente teve tanta gente no prejuízo como a gente está vendo agora. E estar no prejuízo, infelizmente, para nós significa bom, porque já está chegando aquele momento de capitulação. O que é o momento de capitulação? É que o cara fala assim, meu Deus do céu, não tem mais como cair. Não tem mais como cair, chega, vamos vender tudo, eu aguento prejuízo, eu não quero mais saber de nada, eu vou realmente sair da minha posição. Aí é quando a dúvida começa a passar, porque todo mundo já aceitou a derrota. E depois que vem a derrota aceita pelo usuário, o que vem mais? Nada. O desespero já está tomado, pior do que isso não vai ficar. Até que vai chegar outro ciclo de mercado, as pessoas vão ter mais dinheiro disponível, vão estar mais dispostas a colocar em capital de risco, e aí vai começar a compra de novo, e compra de novo, compra de novo, compra de novo, até que isso se torna uma bola de neve e as pessoas entram num lucro muito alto. Então, é fato que toda bull run, toda corrida dos touros, todo mercado de alta começa com um prejuízo generalizado, que é o que a gente está vendo aqui. O market cap menos o realized cap está negativo, ou seja, o MVRV está no campo abaixo de 0, tá bom, ratos? Ótima oportunidade de acumulação, de novo, não é recomendação de investimento, mas dados on-chain mostram que poucas vezes na história a gente teve alguma coisa tão clara quanto agora em relação a prejuízo generalizado, né? Seguindo aqui tem outro dado muito importante que eu fiz questão de trazer, é um gráfico que eu não acho um dos mais importantes que tem aqui dentro, mas a gente pode ver que é significativa a importância dos caras que estão com mais de 1 ano de hold. O que é isso daqui, cara? Basicamente é cada transação que está parada há mais de 1 ano. O que significa cada transação parada há mais de 1 ano? Que as pessoas compraram Bitcoin e deixaram parados por pelo menos 365 dias. Ou seja, são pessoas que não estão mexendo seus Bitcoins para vender, não estão mexendo seus Bitcoins para negociar de forma nenhuma, não estão acumulando em cima daquela transação, não estão colocando aquilo em pool de liquidez, então eles estão literalmente holdando, reservando, deixando em suas carteiras privadas. Tá? E como vocês podem ver, a gente está simplesmente na alta histórica desse gráfico. 66,77% das moedas não é movimentada há mais de 1 ano. Sabe o que isso significa, ratos? Que em janeiro a gente viu o preço lá no talo, 50 e poucos mil dólares, e agora em novembro, mesmo com todo esse prejuízo, majoritariamente o mercado não está abrindo mão de sua posição e as pessoas não estão aceitando o prejuízo. O que significa? Confiança de que isso vai voltar e expectativa muito positiva para que em algum momento a comunidade toda consiga engatar nessa corrida dos touros. Porque se não fosse por isso, por que diabos teria tanta gente segurando o Bitcoin até hoje que ainda está na baixa? Se ele fosse de fato cada vez mais para baixo, essas pessoas não estariam acreditando nisso, e é óbvio, até pode ir, mas não é proibido que o Bitcoin suma, mas, cara, não faz sentido, porque existe uma demanda muito grande por trás dele, uma tecnologia, existem empresas, existe muito dinheiro corporativo, dinheiro civil. Então, cara, é uma comunidade muito grande que está por trás de gráficos como esse daqui de hold de Bitcoin na máxima histórica. Isso para nós é outro sinal de que o fundamento da rede segue muito forte, tá, ratos? Apesar da gente estar falando desse prejuízo generalizado e de estarmos próximos desse suporte aqui do Bitcoin Rainbow Chart, fica nítido aqui que a dúvida, o medo, a incerteza, nada disso dominou o investidor, tá? Eles só estão ali quietinhos esperando os ursos embora para os touros poderem atacarem de novo. Por último, aqui tem outro gráfico que também fala de um pouco mais de hold, tá? Um pouco mais de confiança dentro da rede, e a gente pode ver que quanto mais o tempo passa, eu vou explicar aqui rapidamente para vocês como que funcionam essas cores. As cores aqui, de roxa, verde, da mais escura para mais clara, né? O que significa? É tempo de hold. Aqui nessa região roxa, a gente pode ver quantas moedas estão paradas de 7 a 10 anos. A gente acabou de falar aqui de 1 ano, rato. Aqui nesse indicador a gente pode ver de 7 a 10, ou seja, são moedas literalmente lá do começo da história do Bitcoin que nunca foram mexidas, mais ou menos 6%. E aqui entram moedas perdidas, moedas que foram
jogadas ao vento, né? Moedas de Satoshi, por exemplo, moedas que hoje não se tem mais o controle e que são completamente irhackeáveis. Aqui na região azul vocês podem ver que vem crescendo também cada vez mais e a gente agora está em 6,49. Recentemente a gente teve uma queda, né? Então, quando o preço do Bitcoin chegou lá nos 60 mil dólares, a gente viu esse número diminuir cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas estavam se desfazendo de suas posições. Não tinha cada vez mais pessoas entrando na faixa de 5 a 7. Vocês podem ver aqui o 5 a 7Y é a faixa de anos que eles estavam segurando. Então, a gente viu por um breve espaço de tempo começar a cair muito porque as pessoas realizaram suas posições. Depois que o mercado começou a cair, vocês podem ver que o que antes era 3, 4, 2, começou a aumentar cada vez mais e hoje a gente já está na casa de 6%. Ou seja, quanto mais o mercado caiu, menos as pessoas continuaram vendendo. E é fato que esse número estava diminuindo aqui antes porque a gente estava no mercado de alta, em que a gente viu o Bitcoin sair de 5 mil dólares para 46, 50, 60. O cara que não vende nenhum pedaço aqui é no mínimo louco, tá? E aqui, para cada faixa de cor, é uma faixa de tempo. E a gente pode ver nitidamente quanto mais o tempo passa em queda, mais pessoas estão de fato segurando moedas, tá? De 6 a 12 meses a gente já está num número de quase 12%. E o que mais varia são essas de curto prazo, né? São os traders, os especuladores. Aqui tem um dia, 24 horas, uma semana, um mês. Então é interessante a gente ver aqui, por exemplo, de um ano para cima, tá? Desse valor para cima a gente está cada vez maior ou cada vez menor. E aqui a gente pode ver esse gráfico nítido mais aqui que a gente está de fato cada vez maior. Esse número só abaixa no mercado de alta muito intenso, mas no mercado de baixa a gente vai vendo a confiança do público se estendendo cada vez mais. As pessoas não estão duvidando do Bitcoin, ninguém está questionando um futuro próximo dele, mas é fato que todo mundo que está aqui dentro sabe que isso podia acontecer e que este é um mercado de risco muito alto. A Ucrânia está pegando fogo, os Estados Unidos estão mexendo na taxa de juros, o Brasil acabou de ter uma eleição, então tem muito cenário político aí para acontecer. A macroeconomia mesmo está explodindo no mundo. Então faz sentido que as pessoas neste momento queiram um porto um pouco mais seguro, que seria a renda fixa, né? Até porque os Estados Unidos estão pagando bem, mas não muda o fato de que tem muita gente que acredita nisso daqui ainda. Sem falar que os próximos milionários dos ciclos de alta estão sendo feitos agora. Sabe esses gráficos aqui que mostram as pessoas que seguram há 5, 7 anos e depois ele começa a cair? O único jeito disso aqui acontecer é se você comprar e segurar. Então tem muita gente que vai segurar aí por 2, 3 anos para vender no próximo ciclo de alta, ele vai entrar nessa conta e eventualmente vai sair. Os investidores seguem muito confiantes, a rede segue segura como nunca, hash rate está no talo também. E só para falar, Ratos, independente de como fique amanhã, independente da taxa de juros, como ela venha, possivelmente ela vai vir agressiva, dezembro também possivelmente vai vir, possivelmente o preço vai reagir para baixo, mas nada disso muda o fato de que a acumulação está ótima e que o investidor segue muito confiante. Se você nunca comprou nessa faixa de preço, você não acumulou absolutamente nenhum centavo nessa faixa de preço, vale a pena cogitar, porque é uma região de preço muito boa, mas é óbvio que o preço pode cair mais e a gente pode ter compras ainda melhores. No mais, Ratos, espero que tenha feito sentido essa análise ontem aí. Deixa aqui nos comentários o que você acha pra nós, se inscreve no canal, deixa seu like. E no mais, tamo junto, até o próximo vídeo, Ratinho.